Algumas instituições de ensino superior brasileiras têm realizado ações afirmativas para aumentar a participação dos estudantes vindos de escolas públicas, negros e índios nas salas de aula. Uma conquista dos movimentos sociais que têm lutado para reparar uma desigualdade histórica para com essas pessoas, que ajudaram e ainda ajudam a construir o país. A mais polêmica dessas políticas é a reserva de vagas para brasileiros negros e índios nas universidades. As chamadas cotas raciais têm gerado muita discussão na sociedade. Eu sou contra, porque eu acho que é um preconceito. Eu vejo que eles têm um certo preconceito, porque por que eles são diferentes? Se eles são iguais a todo mundo, então deveria ser avaliados como todo mundo. Eu sou contra, porque dar cota é você dar o ingresso para o aluno no ensino superior direto, ao invés de investir no ensino fundamental para que ele tenha condições de concorrer à vaga. Então é uma solução paliativa. Eu particularmente, não sou a favor. Você começando com uma educação melhor bem lá atrás, a pessoa ela consegue se virar na faculdade sem precisar de cotas. Porque as cotas, na faculdade mesmo, ela serve como segregação, porque a pessoa não consegue acompanhar quem vem sem cotas. Existe uma grande seletividade dos alunos em questão racial, étnico-racial, para entrar na universidade. Porque o processo seletivo, ele tem a meritocracia, como base. E essa meritocracia acaba sendo injusta, porque em sua grande maioria os pobres são negros, isso é provado. E para entrar na universidade é necessário passar por uma prova, e para isso é necessário estudar. Agora um negro que tem que trabalhar, talvez o dia inteiro estudar à noite, ele não vai ter o que eles usam, não concorde, capacidade de entrar na universidade do que uma pessoa que vive para estudar, para passar no vestibular. Pela minha pontuação, eu acabava conseguindo sim. Eu não esperava até a pontuação que eu tirei, mas é uma segurança, pra gente, porque eu realmente trabalhava. Antes de entrar aqui eu trabalhava e estudava e era muito complicado para mim ter tempo para estudar mesmo, de verdade. Então eu tinha até um medo, assim. Antes eu nem pensava em prestar vestibular porque eu achava que eu não ia conseguir mesmo, porque eu não tinha como parar de trabalhar simplesmente assim do nada. Existe quem afirme, que os alunos que entram pelas cotas não têm a mesma capacidade e não conseguiria acompanhar o ritmo dos outros alunos. Mas isso não é verdade, tendo em vista que quando a gente entra na universidade, a primeira coisa que os professores começam a afirmar é que a gente tem que desconstruir tudo que a gente aprendeu. Se a gente tem que desconstruir tudo e reconstruir um pensamento, e a gente vai ter a mesma informação, o mesmo acesso à mesma informação que as outras pessoas, por que a gente não pode construir um pensamento tão amplo, tão crítico quanto dos outros? Essa ação afirmativa à questão das cotas tem que acabar quando a educação estiver paralela, tiver, no caso, a educação pública paralela à educação particular, aí sim, que eu acho que é aí que tem que acabar, que tem que deixar de existir a questão das cotas. A seletividade étnico-racial no ensino superior, ela se dá por uma combinação de fatores, como acontece nas outras fases do ensino. Eu atribuo isso a fatores econômicos, mas também a fatores culturais. Por exemplo, negras não se veem em determinadas profissões, portanto elas não tentam essas profissões. Então elas mesmo, num processo de autoestima baixa, não se colocam na universidade pública nem em determinadas profissões. Também tem uma outra questão que é do econômico de fato para chegar em determinadas instituições do ensino superior, As instituições públicas, as vagas delas foram apropriadas por instituições privadas. As ações afirmativas são quando uma instituição, um país, uma instituição pública ou privada reconhece que tem a desigualdade, ela tem que fazer alguma ação para compensar, para corrigir aquela desigualdade. Então, uma política afirmativa só existem várias modalidades, as cotas são apenas uma modalidade. As medidas podem ser assim, metas, medidas geográficas, elas podem ter outras variáveis que não só a variável da concorrência reservada. Então, se você instala uma universidade, uma política de universidade
numa determinada área da cidade que a maioria da população é negra, e se você consegue fazer essa boa relação, você vai atingir sem fazer reserva de vagas, por exemplo. Já existem 85 ou mais universidades no Brasil fazendo políticas afirmativas, uma boa parte dela com cotas. Então, cada instituição tem que ter sua autonomia para resolver isso. Não é uma lei necessariamente que vai mudar, é o princípio do reconhecimento do problema e da vontade de agir sobre o problema, né? Avançamos, mas há ainda problemas, né, que têm que ser estudados e contextualizados. Então, as políticas de ação afirmativa no ensino superior, elas atingem uma ponta do sistema, que é a ponta, né, do dito terceiro grau. Mas o sistema brasileiro, mas também, na verdade, ocidental, de certo modo, nós temos problemas em todas as fases, né? Os defensores das chamadas cotas raciais argumentam que a reserva de vagas para negros e índios nas universidades é uma medida especial e temporária. Ao buscar um país mais justo para todos, eles não deixam de considerar uma questão muito importante, que é a do acesso à educação. Claro que todos nós gostaríamos de viver em um país onde todos tenham o mesmo acesso à educação, seja no nível básico ou superior, e possam disputar uma vaga na universidade em condições de igualdade. Mas será que hoje isso é possível sem as cotas? E você, se arriscaria a dizer por quanto tempo elas vão ser necessárias?